Olá, pessoal! Hoje vamos fazer mais uma atividade de história do 8º ano. Estamos aí na aula número 9 e nós vamos falar sobre as ideias e os filósofos iluministas. Na semana anterior, nós estudamos sobre o iluminismo e sua influência, e também importância no movimento que ajudou no processo de libertação social, no surgimento de novas teorias humanas, científicas e econômicas que até hoje vislumbramos. Foi um movimento filosófico que atingiu seu auge na Europa no século XVIII e os iluministas eles lutavam contra os dogmas religiosos e o domínio opressor. Eram a favor da liberdade e defendiam a soberania da razão. Então, nesse estudo, nós vamos aprofundar um pouco mais nas ideias iluministas e sua influência em vários acontecimentos históricos do século XVIII. Então, pontos centrais do pensamento iluminista: universalidade, individualidade e autonomia. A universalidade, a proposta era atingir toda a humanidade. Individualidade, as pessoas precisam ser vistas de forma única. Autonomia, o ser humano é apto a pensar por si mesmo sem as amarras de uma religião ou de uma ideologia. Aqui está esse quadro. Os principais pensadores iluministas, nós vamos ter aqui o francês Voltaire, cujo nome era François-Marie Aronnaud. Ele tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa, por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Nós vamos ter também aí John Locke, que era o inglês, E John Locke ele dizia que todos os homens ao nascerem tinham direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e também à propriedade. Se os governos criados pelo homem não respeitassem a vida, a liberdade e a propriedade, as pessoas teriam o direito de se voltar contra eles. Então essa era a ideia central de John Locke. Montesquieu, ele ficou conhecido principalmente pela sua teoria de separação de poderes em legislativo, executivo e judiciário, como é hoje no Brasil. O filósofo ele acreditava que o poder precisava ser dividido em 3 âmbitos para ser melhor. Para ele, quando não há separação de poderes, a liberdade não pode ser garantida. Rousseau, nós vamos ver aí que muitas ideias desse suíço Jean-Jacques Rousseau continuam sendo ainda atuais. Em uma de suas principais obras, O Contrato Social, Rousseau ele defende a ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral. Temos também René Descartes, que é o autor da célebre frase "penso, logo existo". Ele partia do princípio de que tudo deveria ser questionado, colocado em dúvida se for preciso, e que a razão é o critério de validade para poder explicar o que é verdadeiro, claro e distinto. Denis Diderot, ele foi notável escritor, enciclopedista e filósofo francês. Ele é considerado um dos grandes pensadores do iluminismo. Ele ganhou destaque com a idealização e organização da enciclopédia, uma parceria com D'Alembert no século XVIII. E agora vamos falar um pouquinho sobre a crítica ao absolutismo por meio da economia. Então, o absolutismo foi um sistema político cujos governantes têm o poder absoluto, ou seja, sem restrições. Isso eu me lembro que falei para vocês em aulas anteriores. Então, o absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XI, Então, ao rei cabia a criação de impostos, determinação e imposição das leis, garantir a segurança do reino, sufocar rebeliões e também revoltas. O rei francês Luís XIV, ele foi conhecido como o maior e mais conhecido símbolo do absolutismo. Ele era chamado de Rei Sol. Ele disse a famosa frase, "L'État, c'est moi", o Estado sou eu. O movimento enciclopedista, nós vamos ver aqui que os estudos e ideias foram organizados em livros denominados de enciclopédia. Os intelectuais franceses como Denis Diderot
e D'Alembert foram os responsáveis por produzi-la, né? Publicando aí entre 1755 e 1772, onde tinha o objetivo de divulgar a todos as novas teorias. A obra completa consumiu 21 anos de árduo trabalho para os organizadores. Havia grande número de especialistas nas áreas da economia, do direito, da matemática, da medicina, da música e também trabalhadores de diferentes especialidades, como encarregados de informar sobre quais as mais recentes técnicas, materiais, máquinas, artes e ofícios. A escola fisiocrata da teoria econômica, né? Então, os fisiocratas eram contra a intervenção do Estado na economia, conhecida aí como mercantilismo. A expressão laissez-faire, laisser, passer, et le monde va de lui-même, deixar e fazer, deixar passar e o mundo marcha sozinho, traduz a ideia dos fisiocratas contra a política intervencionista do mercantilismo. Então, os teóricos destacados têm Quesnay, Gournay, Mirabeau, Dupont e Turgot. O lema, deixai fazer, deixai passar, que o mundo anda por si mesmo. Agora, falando um pouquinho sobre os déspotas esclarecidos, nós vamos entender um pouquinho que alguns reis, eles agiram de forma diferente de outros, pois atuavam de maneira mais aberta, ou seja, sem grandes interferências na sociedade e na economia. Eles deixavam fluir os negócios e ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, ou seja, reis que tinham a mente aberta para aquele tempo, né? Eram aqui os déspotas esclarecidos ou soberanos esclarecidos, né? Eram reis que realizavam reformas de cunho iluminista para preservar as monarquias absolutistas. Então era meio que uma jogada, né? O despotismo esclarecido, nós vamos ter aqui em alguns países como Áustria, Rússia, Prússia, Portugal, Espanha, né? E vamos ter também aí alguns reis e algumas das medidas que eles fizeram, como por exemplo, na Áustria, o rei José II, e a medida dele foi o fim da servidão e relativa liberdade de imprensa. Catarina II na Rússia, ela criou o ensino leigo e uma universidade em Moscou. Na Prússia, Frederico II, chamado rei filósofo, ele eliminou as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Em Portugal, José I, orientado pelo ministro Pombal, ele combate a influência inglesa na economia de seu país e incrementa a produção industrial e combate a influência política da igreja no seu país, atacando e expulsando os jesuítas do reino. E na Espanha, Carlos III, orientado pelo ministro Aranda, reduziu a tortura e a influência da Inquisição no país e expulsou os jesuítas. Então, ao longo do século XVIII, essa onda de reformas na estrutura do Estado absolutista ficou conhecida como despotismo esclarecido, pelo qual os monarcas utilizavam-se das ideias dos teóricos iluministas sem deixar de lado o absolutismo na prática política. Então, aqui as ideias iluministas na América, né? Como vimos anteriormente, essas ideias elas não ficaram restritas somente à Europa, elas acabaram aí atravessando o Oceano Atlântico e chegaram às 13 colônias da América, né? Influenciando aí fortemente na independência dos Estados Unidos. No Brasil, as ideias iluministas chegavam através dos brasileiros que iam estudar na Europa, e essas ideias influenciaram movimentos como a Inconfidência Mineira e a Revolta dos Alfaiates, como escreveu Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência. Agora então, vamos para a atividade. A primeira questão vem dizendo assim: o movimento iluminista promoveu uma série de mudanças no modo de pensar das pessoas. Quais as principais características do movimento iluminista no século XVIII? Segunda questão: o iluminismo foi um movimento filosófico que reuniu pensadores de diferentes áreas do conhecimento. Quais foram os principais pensadores do iluminismo? Terceira questão: entre os principais pensadores iluministas, um deles tecia duras críticas à Igreja e à monarquia. Quem foi ele? Quais eram as suas principais críticas? Quarta questão: o Barão de Montesquieu foi o responsável pela criação da teoria da divisão dos três poderes. Como a teoria da divisão dos poderes criada por Montesquieu se relaciona com a Organização Federal do Brasil hoje?
A quinta questão. Os déspotas esclarecidos no comando de seus países se diferenciavam de outros reis. O que significa despotismo esclarecido? Sexta e última questão. Os iluministas valorizavam a ciência e a razão em oposição ao senso comum e à superstição. Na sua opinião, a ciência é importante para o desenvolvimento da sociedade? Sim ou não? Justifique sua resposta. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima aula.